Uma boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui novamente para mais uma palestra do nosso Centro Despertar da Consciência. Neste sábado nós teremos a palestra do nosso irmão Alexínio, que é do Centro Espírita Novo Horizonte, e ele falará sobre a tecnologia espiritual. Então, vamos ouvir o nosso irmão. Com certeza ele vai trazer bastantes esclarecimentos para que a gente possa entender esse momento que a gente está vivendo de tecnologia e até a tecnologia espiritual, né? Com certeza vai nos ajudar a compreender muita coisa. A nossa casa continua com os trabalhos online, aos sábados, às 16 horas, sempre no canal do YouTube e Facebook. E também no WhatsApp do Despertar da Consciência. E nesse momento, vamos elevar nossos pensamentos ao alto, entrar numa sintonia de paz, serenidade e tranquilidade e rogar ao nosso Pai Maior, à equipe espiritual, trabalhadores da nossa casa, ao nosso mentor Abdu, que se faça sempre presente nos corações dos trabalhadores, das pessoas que nos auxiliam, dos palestrantes, visitantes e frequentadores da nossa casa. Pai amado, te pedimos que nos preencha de força, coragem e fé. Mas acima de tudo, Senhor, te pedimos sabedoria para sabermos exatamente como conduzir os nossos caminhos. Te pedimos, Espíritos de luz, amado Mestre Jesus, que abençoa, ilumina o nosso planeta Terra, tirai do nosso planeta o mal do coronavírus que ora se instalou e dai a cada um o conforto, o consolo e o amparo que merecemos. Te pedimos também, Espíritos de luz, que abençoa todas as criaturas da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. Que o teu amor infinito limpa, restaura e nos fortalece para que não perdamos a perseverança, a confiança e a esperança esteja sempre em nossos corações. Que a tua paz, que o teu amor nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Do Grupo Espírita Novo Horizonte e Grupo Espírita Despertar da Consciência em Triunfo, Grupo Espírita Irmão Antônio de Pádua, de Mirandiba. É muito bom estar com cada um dos irmãos e visitar os lares de cada um dos irmãos. Meus irmãos, dando continuidade, como muito bem falou a irmã Isadora, na prece inicial, dando continuidade ao ciclo de palestras do Grupo Espírita Novo Horizonte, nós vamos tentar passar para os irmãos, hoje, um tema interessante, que é a tecnologia espiritual. E quando a gente fala de tecnologia, a gente vai sempre buscar alguma coisa que facilite nossa vida durante todas as fases dela, desde que nascemos até mesmo quando morremos ou desencarnamos, né? Nós espíritos não podemos falar morrer, mas sim desencarnar. Para entendermos, a palavra tecnologia, ela tem uma origem no grego, é techne, que significa técnica, arte ou ofício, juntamente com o sufixo logia, né? Logos, significa estudo, né? Estudo da técnica, estudo da arte, estudo do ofício. Isso é tecnologia.
Mas tecnologia, quando a gente fala tecnologia, é isso aí. His mission was to defy all odds and make even the grumpiest person in the soils crack a smile. There's only one robot on this planet capable of this job. It's a race against time. Will he complete his mission? Ladies and gentlemen, I give to you Titan the Robot. Star Command, Titan the Robot. Mission log, Stargate 4703. Just landed at this strange planet. Inhabitants appear friendly, but there seems to be no sign of intelligent life anywhere. I detect a camera. That's right, you there. I detect your camera, and I'm loving it. Okay, here we go. 3, 2, 1, and vote. And work it. And hook it. And super Titan funky. You love me, right? And I love me too. Oh, this guy spent a lot of time making his hair look good today. Shame he didn't bring it with him. Excuse me! What are you doing with your arms folded like that? Waiting for a bus? You know they won't let you on dressed like that. Visto o vídeo, nós observamos que as tecnologias primitivas ou clássicas, elas envolvem descobertas como as descobertas do fogo, a invenção da roda. Olha como a roda facilitou muito a vida do homem na Terra, a escrita, as tecnologias no mundo antigo. Os romanos, através de aquedutos, levavam águas a lugares tão distantes do Império que facilitava a vida de muitas pessoas. O abastecimento de água, coisa importantíssima para que uma civilização floresça. Imagine um lugar sem água não tem vida. E eles conseguiam fazer isso com perfeição. Também a tecnologia que eles usavam na guerra que eles desenvolviam. Aquelas armaduras, aqueles capacetes, as lanças, todo o equipamento que eles usavam para transpor obstáculos. É dito no revista que Caio Júlio César fez uma ponte para atravessar um pântano em tempo recorde. E ali ele assustou aqueles povos quando viram com quão exatidão, com quanta perfeição ele fazia aquela ponte, transpondo um obstáculo até então intransponível para aqueles povos. Mas aí a humanidade ela floresceu, vieram também as grandes navegações que permitiram a expansão marítima. Os nossos conquistadores lusitanos, os portugueses, eles investiram muito em tecnologia. A descoberta da bússola, as caravelas, todo aquele equipamento, todo aquele aparato demonstra que a descoberta do nosso país não foi por acaso. Houve um investimento muito grande e tecnológico para que chegasse à nossa terra Tupiniquim. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. As invenções tecnológicas durante a Revolução Industrial no século XVIII
também deram um impulso muito grande à humanidade e elas provocaram profundas transformações no processo de produção. Maquinário, que até então era manual, passou a ser um maquinário muito mais bem aprimorado. E assim a humanidade caminhou em passos largos para o seu futuro. A partir do século XX, o século passado, que eu acho que muitos de nós que estão agora, os que estão assistindo, vivenciamos isso aí. E as tecnologias de informação e comunicação evoluíram muito. As telecomunicações, os computadores, a internet. Graças à internet estamos aqui. Quem jamais imaginou fazermos um vídeo e apresentar muitas vezes em tempo real para amigos, para curiosos e termos o nosso próprio canal. Isso acontece hoje com uma naturalidade muito grande. O que não acontecia, isso era privilégio das grandes redes de televisão, que tinham um maquinário muito pesado, muito grande, e hoje, com apenas um celular, a gente pode trabalhar isso aí. Atualmente, a alta tecnologia, ou seja, a tecnologia mais avançada, é conhecida como a tecnologia de ponta. Nos últimos 50 anos, há de se dizer que a ciência ela tem avançado muito. Isso aí é espantoso constatar a velocidade com que os inventos surgem, eles aparecem, e muitas vezes nós, ao tirarmos um celular de uma loja, tudo, a gente percebe que aquele material que a gente tem em mãos, ele já está obsoleto. São os adventos tecnológicos. Então, do telefone que temos até aquele telefone da manivela que era que chamava discado, deixamos de discar para digitar. O termo discar, que usava um disco para colocar os números que nós queríamos destinar à nossa fala, mudou para o termo digitar. A turma mais nova aí jamais pensará que é o que é discar. E nós percorremos em torno de mais de 100 anos. Mas aí, meu irmão, o que é que nos espera para os próximos 100, 200 anos? Você pode até dizer, não estarei reencarnado. Não estará reencarnado, mas continuaremos neste planeta até que paguemos o último ceitil. E seria presunção nossa que nesta reencarnação nós tenhamos pagado o último ceitil de dívidas para com a justiça divina. Ainda vamos reencarnar muito neste planeta. Então, hoje já se fala na existência de um microaparelho implantado em nosso cérebro para a comunicação mente a mente, o que para muitos de nós que vivemos o final do século XX achávamos isso aí impossível. E eu posso dizer até para os irmãos que estão na conversa, se você tiver a curiosidade, dá uma olhada em muitos canais no YouTube. A gente vai dispor alguns vídeos, como esse primeiro que nós colocamos, e assim como grandes invenções do futuro. Eu, para elaborar esse trabalho, eu pesquisei um pouco e colhi em torno de mais de 20 invenções. Coloquei algumas principais aqui que eu achei bem interessantes, mas tem muitas invenções incríveis que estão facilitando a vida do homem e no futuro serão produzidas em uma escala industrial, onde todos terão acesso e poderão comprar com um toque na tela do computador. Isso aí já é uma realidade, um carro sem motorista, um carro voador, é a eletricidade sem fio e a leitura mental. Há muita coisa para pesquisar, como esse vídeo que a gente vai passar agora para vocês.
Interessante, né, gente? Muito interessante, né? E não é, senhores e senhoras, é uma produção de ficção científica. Realmente já existe isso aí, esse óculos. Tal qual a gente viu, né? Quem assistiu já o Homem de Ferro, dá para entender mais ou menos isso aí, né? Mas as máquinas, né? Pensamos sempre que as máquinas, elas provocaram um fenômeno social, mas hoje elas, assim como o celular, os jovens eles estão muito fixados em celulares sem uma comunicação verbal com os seus companheiros. São marcados às vezes em encontros virtuais. E até que ponto essas consequências desse isolamento dos jovens, porque eles serão irresponsáveis por administrar todo esse recurso, toda essa tecnologia neste século, será bom ou ruim? É preciso que os irmãos e irmãs que estão me assistindo me ajudem a pensar um pouquinho. E aí, a gente entra na nossa parte do espiritismo. Ele tem tecnologia, né, para passar isso. Hoje nós estamos ainda muito limitados. Mas a espiritualidade, o mundo espiritual, a gente vai ver no decorrer dessa história, ela tem uma tecnologia muito mais avançada do que o que nós vemos hoje na nossa parte carnal. O acesso hoje, ele vai além das redes sociais. Então, há uma amplitude muito grande, não só no compartilhamento de fotos e vídeos. Usamos hoje a tecnologia para tudo. E isso vai facilitar muitas ações nas mais variadas áreas, nesse futuro que nós estamos bem próximos de vivenciar. Para termos uma ideia, hoje, as barreiras tradicionais que aconteciam de acesso à informação, que eram comuns, censura, controle de mecanismos de mídia, órgãos de mídia poderosos, tradicionais até então, hoje, quando vamos assistir um jornal às 8 horas da noite, a notícia que ele está expondo já está bastante velha, está até mais velha do que o aparelho celular que nós adquirimos naquela tarde para utilizarmos à noite. Então, graças à tecnologia, meus irmãos e irmãs, todos nós nos sentimos hoje conectados, participando do que ocorre em todo o mundo, não só na nossa comunidade. E muitas vezes acontece um fato do outro lado do planeta, na China, no Japão, na Rússia, na Ucrânia, na Coreia do Sul, na África, e eles parecem que estão muito mais perto de nós, estão dentro de nós com um singelo aparelho, nós temos acesso a muitas informações. A informação realmente evoluiu bastante. Então nós temos a impressão de fraternidade e solidariedade com o próximo em qualquer lugar do mundo, como nunca antes. Eu creio que às vezes é uma falsa, porque tudo merece ser analisado, porque muitas vezes nos preocupamos com um fato que está do outro lado do mundo e esquecemos de um fato que está na nossa vizinhança. Somos todos irmãos. Isso é o que nós sempre falamos. Assim é o que estudamos. Estejamos onde estejamos, somos irmãos. Mas ocorrem, meus irmãos, muitas mudanças profundas em nossa sociedade através dessa evolução tecnológica. Para termos uma ideia, um pesquisador da Universidade de Duke University, né? Vivek Vadla, ele faz uma previsão até um certo ponto assustadora para mim, porque ele fala que robôs nossos vão dirigir nossos carros e fabricar nossos produtos, fazer nossas tarefas. Então, dessa forma não vai haver muito trabalho para a humanidade. Dizem que o homem ele quer o ostracismo total, né? Quer uma ociosidade total,
trabalhar muito pouco. E nessa circunstância que vive o nosso planeta, faz lembrar circunstâncias que aconteceram no livro, que é relatado no livro Exilados por Amor, que conta a vinda de capelinos para a Terra e como estava o estado tecnológico de progresso daquela sociedade que estava assim, mudando para o mundo de regeneração. Relata o livro que é um avanço tecnológico que é muito difícil de descrever nos nossos meios atuais. Então, muitas coisas que nós hoje sonhamos que acontecem, lá já aconteciam tranquilamente. Às vezes, de certo ponto, temeroso, porque muitas profissões vão desaparecer e muitas atividades de determinadas profissões vão diminuir. Um exemplo simplório seria motoristas de táxi, de ônibus, de caminhões. Há essa possibilidade muito grande de drones fazerem o serviço de entregar correspondência, entregar alimentação. Isso já ocorre em alguns grandes centros. Até que ponto será bom ou ruim, não sabemos. Mas, para termos uma ideia, um smartphone que nós compramos em torno de R$2.000 a R$2.500 em uma loja, ele faz um serviço muito mais rápido que computadores da década de 90, que custavam em torno de 8 a 10 milhões. Então, a pesquisa hoje, ela está farta de recursos para a realização de coisas que eram consideradas impossíveis. Então, computadores hoje eles realizam diagnósticos médicos com perfeição, fazem serviços de recepcionista, atendem clientes, fazem reservas em hotéis, em comércio e tantas funções. Para termos uma ideia, um iPhone, que é o aparelho de porta e referência na Apple, ele tem a capacidade de medir nosso batimento cardíaco, nossa temperatura, nossa pressão e também o nosso nível de atividade. E hoje a Google, ela, em parceria com outra empresa, ela está trazendo para o mercado lentes de contato que conseguem medir a glicose nas lágrimas e permite aos diabéticos, via internet, interessante, o gerenciamento de sua saúde sem agulhas e com menos visitas ao médico. Hoje é um fato, um médico pode realizar uma consulta por videochamada. Então ele está lá do outro lado do planeta, faz uma consulta. Então vai haver uma mudança muito grande nesses próximos anos. E um fato que víamos em ficção científica, era apontado em filmes, hoje é uma realidade. A inteligência artificial, ela tem renascido. E aí é que nós vamos ver se vamos resolver também um problema através dela, que ainda engateamos muito, apesar de estar havendo essa mudança tecnológica muito rápida, mas é um problema ético e moral, porque vamos ter uma abundância muito grande, mas como faremos para destruir hecatombes da nossa sociedade terrícola, como fomes e doenças em lugares mais carentes? Será que ainda vamos continuar trabalhando com o objetivo do lucro? Será que ainda vamos limitar o recurso ou o acesso para tais
adventos tecnológicos? Como estará a moralidade do homem nesse período? Quem vai tomar essas decisões? Então temos um desafio muito grande pela frente. E, como sabemos, tudo o que leva a controle de pessoas leva também uma ganância de poder. Isso aí, fato ainda daqueles sentimentos pesados, como nós estudamos no Livro dos Espíritos, que é o orgulho, a inveja, a soberba, a ambição, todos esses sentimentos que a humanidade carrega neste planeta. Afinal, o mundo é de provas e expiações, não é um mundo feliz. Então, realmente um segundo mundo na escala. E aí, irmãos e irmãs, entramos justamente nessa parte mais objetiva da nossa conversa de hoje, que é essa tecnologia espiritual, o laboratório do mundo invisível, falado lá no Livro dos Médiuns, que ele relata da seguinte forma: não é assim que as coisas se passam sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço na vossa atmosfera. Tem os espíritos um poder que estáis longe de suspeitar, porém, pois eles concentrar a sua vontade, esses elementos, e dar-lhes a forma aparente que corresponda a dos objetos materiais. Existem máquinas no mundo espiritual? O mundo espírita é um mundo normal, relata o Livro dos Espíritos. Ele é preexistente e sobrevive a tudo. O mundo corporal, qual vivenciamos todo esse advento tecnológico que acabamos de descrever, ele pode cessar de existir. Porque ele diz o seguinte: o mundo corporal é secundário, ele pode cessar de existir ou não haver jamais existido, sem alterar a essência do mundo espírita. É aquilo que Chico Xavier fala com clareza: o telefone toca de lá para cá. Querendo ou não, querendo você ser reencarnacionista ou não, querendo você acreditar ou não. Então, há pesquisas, senhores, em muitas universidades sobre a atividade cerebral dos médiuns. Uma pesquisa muito interessante que aconteceu pelo Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental, IPAT, que ele tem quase 30 anos. Ele analisa essa comunicação entre espíritos por meio de aparelhos e tecnologia com metodologia científica. Hoje estamos abismados porque o bilionário sul-africano Elon Musk, ele hoje é considerado o quarto homem mais rico do mundo, né? É o controlador da Tesla. E ele anunciou um chip cerebral demonstrando numa porca implantada a normalidade que ele traz, né? Que ele diz que vai ser uma escolha e não uma obrigação. E ela aponta isso aí como a única forma da humanidade não sucumbir diante dos avanços da inteligência artificial. Essa simbiose com a inteligência artificial será importante para que vivamos uma nova escalada civilizatória? E aí eu tenho que partir para a análise de alguns espíritos que reencarnaram e os desencarnaram. Um exemplo é o Sai Baba, né? O Sai Baba foi um líder espiritual que ele nasceu na Índia em 1926 e desencarnou em 2011. Nessa época ele era considerado um dos 100 maiores líderes espirituais da humanidade. Sai Baba, ele conseguia fazer com perfeição materialização, tinha uma sabedoria vasta, tinha uma cultura de caridade,
de paz, de compaixão, demonstrando toda essa generosidade, um amor universal com aqueles que eu procurava e também com os seus devotos, que ele tinha em mais de 170 países. Então, aconteciam coisas inexplicáveis com esse líder espiritual que a ciência ainda não teve uma comprovação. Ele, um dos exemplos, né, há vídeos, né, mostrando isso aí, ele recebia envelopes que imediatamente ele conseguia responder dúvidas e atender às súplicas com curas. Milhares de depoimentos comprovam isso aí que eu acabei de relatar. Aqui em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no século passado, nascia o médium Chico Xavier, que veio desencarnar em 2002, quando o Brasil ganhava o pentacampeonato mundial, um momento de muita alegria para a nossa nação. E o Chico, depois desencarnado, agora recentemente, em 2017, ele viria passar por uma prova de fogo. O que foi que os laboratórios de pesquisa fizeram, todos esses institutos de pesquisa, não instituto de pesquisa de intenção de voto, não é nada disso aí não, nada de política aqui, né? A gente não está falando disso aí. São institutos, universidades especializadas em estudo de mediunidade. Então, o que é que eles fizeram? Narraram as obras, né, todas as obras, e pegaram 3 autores importantes que são destaque nas obras do Chico. Chico escreveu hoje em torno de 418, outros dizem 450 obras, não importa, vamos ficar em mais de 400 obras, que já é muita coisa. Então, autores importantes do Chico: André Luiz, Humberto de Campos, Emmanuel, que são 3 estilos totalmente diferentes. São literaturas diferentes e estilos diferentes. E essas 3 obras de cada um foram submetidas à rede neural, certo, de computadores da empresa Stiling. Não é Stiling, que é para caçar passarinho. O nome é esse mesmo, Stiling. E essa empresa é dedicada à análise de textos na internet. Qual o objetivo dessa análise? Se havia distinção de padrões literários que pudessem comprovar no final, através de uma análise padrão, logicamente, um estilo único. E o dom mediúnico empregado poderia ser naturalmente questionado acerca se aquilo ali era verdadeiro ou se tratava-se de uma grande fraude. É uma técnica que foi utilizada pela inteligência artificial para a recriação de textos do dramaturgo inglês William Shakespeare. Isso após milhões de dados de identificação. Então, o que foi feito neste teste? Com as obras de Chico Xavier, 3 robôs foram utilizados para aprender sobre cada autor. Então, um robô aprendeu sobre Emmanuel, um robô aprendeu sobre André Luiz e outro robô aprendeu sobre Humberto de Campos, ok? E aí, meus irmãos e minhas irmãs, o que se concluiu no final é uma coisa muito impressionante, porque em seguida eles começaram a confundir a máquina, eles misturaram tudo. Então um robô passou a trabalhar com textos de Emmanuel, de Humberto de Campos e de André Luiz. O outro robô que estava trabalhando só com Emmanuel passou a trabalhar com André Luiz e Humberto de Campos. Misturaram tudo, todas as temas. E a conclusão que se tem: erros
discrepâncias subiram muito. Então, torna-se, dessa forma, impossível para que modelos encontrem os mesmos padrões literários entre as entidades espíritas ora mencionadas. Então, o nosso Chico Xavier, ou Cisco, como ele falava, de Pedro Leopoldo, mineiro para lá de bom, né? Como pode dizer assim, né? Um mineiro para lá de bom, ele passou no teste da inteligência artificial, porque há uma diferença marcante, mesmo que ele tinha uma diferença marcante do estilo literário. Então, a probabilidade de ter criado e dominado diferentes estilos pode até não pode ser descartada realmente, mas ele seria um gênio. Nesse aspecto, para ter uma genialidade inigualável e admirável para produzir textos de uma complexidade impressionante. Isso para quem já leu algumas obras desses autores espirituais. Dando continuidade, Parmênides, um filósofo grego que viveu em 530 a 444 a.C. Ele descobriu o ser e o apresentou ao conhecimento, acompanhado de singular qualificação. Segundo Parmênides, o ser é único, eterno, infinito, imutável e imóvel. A filosofia espírita, ela ocupou-se dele e o identificou no âmbito do absoluto, com a inteligência suprema. Deus, ele é portador dos atributos de justiça e perfeição, e no campo da relatividade, com o ser humano, o homem mediador entre Deus e a natureza, os seres vivos. Isso é relatado no Livro dos Espíritos. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Deus criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Olha que coisa interessante. Materiais e imateriais. Certo? E aí vamos mais à frente. Os seres materiais, eles constituem o mundo visível ou corporal. Os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, são os espíritos. Então, é aprendido logo nos primeiros dias que frequentamos uma casa espírita e abraçamos a doutrina espírita que existem três coisas no homem: o corpo, ou ser material análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital, a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo, e o laço que une a alma ao corpo, o princípio intermediário entre a matéria e o espírito, é o perispírito. Na questão 924 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos informa que há males que independem da maneira de agir e que fere o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles. A pessoa atingida deve resignar-se a sofrer sem queixas, se deseja seu próprio progresso. Contudo, encontra sempre uma consolação em sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor quando ele faz o necessário para obtê-lo. E é por isso que é dito a cada um segundo suas obras, meus irmãos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. Com todo esse advento tecnológico que temos, é um mundo que tem os dias para o seu final. Tudo é contado. Eu não estou falando dias 24 horas. Quando se fala isso, são eras geológicas. A Terra tem uma previsão de início, meio e fim. Um dia ela terá que ser transformada, até porque Lavoisier ele já falava que nada se cria, tudo se transforma. Então, esse mundo, com todo esse advento tecnológico, ele é secundário e pode cessar de existir.
ou não haver jamais existido, e não alterará a essência do mundo espírita. Então, nós concluímos o que, meus irmãos? Não há apenas progresso no mundo espiritual. O progresso começa por lá, com muito trabalho e suor. No livro Nosso Lar, que é um best-seller do Chico Xavier, em parceria com o espírito André Luiz, que foi um impacto muito grande no meio espírita, ele trouxe informações que antes achávamos impossíveis, que eram a existência de cidades espirituais com um advento tecnológico muito grande comparado para o que tínhamos aqui, onde existiam máquinas para diversas finalidades. O aeróbus foi aquele impacto muito grande, e hoje a literatura mais nova de médiuns mais novos, como o Robson Pinheiro, ele traz informações sobre o aeróbus sendo utilizado para explorações em regiões mais densas do planeta, onde é poupada a energia de volitação dos espíritos, para que eles explorem, em nome do Senhor deste mundo, Jesus Cristo, aquelas regiões mais densas. Até porque Jesus disse que nenhuma ovelha que meu Pai me confiou estará perdida. Todos têm o amparo do Cristo, até nas mais densas regiões do planeta. E o livro falava em muitos aparelhos. Aparelho de comunicação com os encarnados. Isso aí está falado lá no livro nosso, lá, muito interessante. Então, o grupo, ele admirava um globo, ele estava cristalino, envolvido por inúmeros fios que ligavam um singelo aparelho similar a um alto-falante. Era o que o Espírito André Luiz poderia descrever para a gente, o que a gente poderia ter de comparativo na época. E qual era a finalidade daquele aparelho? Era um estabelecimento de comunicação com os encarnados, atendendo a finalidades específicas. E tinha um material isolante de energias mentais perturbadoras. Isso aí é o que ele fala. Certo? Então, tudo isso aí é um advento tecnológico que nós hoje não temos condições de falar com precisão como é isso aí. Os vídeos que os irmãos viram, a gente vê porque hoje está existindo. Mas, comparado com essa tecnologia espiritual, nós engatemos muito. Um aparelho de condensação de oxigênio, o que seria isso? Eles relatam no livro Missionário da Luz, isso está lá no capítulo 10, é uma curiosidade que o Espírito André Luiz está ali, uma curiosidade que é um aparelho usado para serviços de materialização. No entanto, aquele instrutor espiritual, Alexandre, ele fala que tem muitas funções no plano espiritual. E não era um trabalho tão simples. Era um aparelho mediúnico. Muitas vezes, meus irmãos, você adentra numa sala mediúnica, né, onde há um encontro mediúnico, ali há muitos aparelhos que nós não estamos vendo, e a espiritualidade já está ali há muito tempo preparando todo aquele terreno e conectando essas máquinas para que o trabalho se desenvolva num plano carnal, também em conjunto com os espíritos. Ele relata o Alexandre que era preparado esse ambiente com antecedência, e o condensador de oxigênio ele procurava administrar a abundância de ectoplasma que era extraído dos médiuns. Então, o ambiente ele necessitava de limpeza, e esse aparelho servia para remover as impurezas presentes no ar. Um outro aparelho muito interessante que é descrito no livro Nos Domínios da Mediunidade, né, também do Chico Xavier, há trechos muito interessantes em que, sob a orientação do Espírito Aulus, ele presenciou, né, devido ao início do Espiritismo com Allan Kardec,
André Luiz e Hilário se deslumbram com um aparelho que eles dão esse nome, né? Psicoscópio. Isso numa reunião mediúnica. E ele tinha por base magnetismo e eletricidade. Qual a finalidade? O exame da alma dos encarnados. Ele identificava as vibrações que emanavam e percebia se entre os trabalhadores havia sinais de moralidade, educação, caráter e assim por diante. Um outro aparelho, também descrito também nesse mesmo livro, é o condensador ectoplasmático. Um nome bonito e complicado, né? Também utilizado em trabalhos mediúnicos. Ele facilita o diálogo com os espíritos sofredores e dá a eles a orientação necessária. Nas reuniões no qual o espírito André Luiz esteve presente, ele depara-se com a ação mental poderosa de um irmão chamado Clementino sobre o irmão Raul Silva. E Silva ele estava envolvido em boas energias e tomava a palavra para se comunicar de forma acolhedora com os desencarnados que ali chegavam. Okay? Descreve o livro que era uma tela delicada que captava radiações físicas, psíquicas e perispirituais para formar imagens sobre acontecimentos da vida pregressa do espírito. Então, há muitos equipamentos utilizados pelo plano espiritual que são muito mais complexos do que nós imaginamos. E isso, senhores e senhoras, isso é descrito na segunda metade do século XX. Como está isso aí agora, como falei no início dessa conversa, esses aparelhos, essas máquinas, como escrevi no livro mais recente do Espírito Ângelo Inácio, através da mediunidade de Robson Pinheiro, falou com um aeróbus muito mais aperfeiçoado do que aquele que é relatado em nosso lar. E aí entramos num tema, não é bem num tema, né? Mas numa parte aqui da palestra que é um pouco delicada. E mecanismos de defesa e armas existem lá? Até porque o que é dito aqui é uma cópia mal feita de lá. O mundo é de provas e expiações. Não quer dizer que o espírito ele desencarnou, ele vai virar um espírito puro, vai virar santo. Não é isso. Ele continua com suas qualidades, também com seus defeitos, com os seus vícios e com suas virtudes, com tudo o que ele já tinha. E essa é a pergunta. Existem mecanismos de defesa? Existem armas lá no plano espiritual? Ou o espírito desencarna e vai para um local onde ele vai só ter plena paz e tranquilidade? O que a doutrina aponta diz que não, que mostra que é cada um segundo suas obras. E mostra-se os próprios livros de Chico Xavier, os mais recentes da psicografia de Robson Pinheiro, os de Ivone A. Pereira, né, Memórias de Suicida, a gente vai ver se trazem muita informação mostrando que há conflitos realmente, até embate na esfera espiritual. E relata, através da mediunidade, Chico Xavier e André Luiz, muitos dispositivos de defesa e de ataque, que ele descreve como barreiras magnéticas de defesa, canhões eletrônicos, lança-choques, petardos magnéticos, raios desintegrantes através de lançadores de raios, entre outros, redes luminosas de defesa e muitos outros. Para termos uma ideia, na obra Mensageiros, que foi editada em 1944, é perguntado, André Luiz, sobre armas, se são utilizadas armas. Ele diz, mas e as armas? Perguntei, acaso são utilizadas?
E o espírito que dialogava com ele responde com uma pergunta: como não? Não temos bala de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. E aí o irmão vai dizer: mas extermínio, morreu, o espírito vai morrer de novo? Notem bem, o que é preciso a gente compreender é o seguinte: espíritos que estão nessa envergadura ainda, nesse princípio de querer atacar, entrar em conflito, em contato corporal com outros espíritos, ele ainda está numa moral menos elevada. Ele ainda tem uma influência da matéria muito grande. E muitas vezes, quando atingido com determinados pecados, tem uma ilusão de que foi ferido mortalmente. Existe uma segunda morte? Existe. E se os irmãos forem estudar aquela parte de ovoide, sabe que para os espíritos é considerada a segunda morte. Não vamos entrar nesse aspecto aqui na conversa de hoje. Mas esses pecados dão àqueles espíritos aquela sensação de que foram atingidos. E no livro Obreiros da Vida Eterna, em 1946, mostra explosões ensurdecedoras, e mostra quando um auxiliar penetra no recinto em que estava a diretora de um departamento na cidade espiritual, e ele diz: estão nos atacando com petardos magnéticos. E ela, serena, ouve aquilo e determina: então emitam raios de choque fulminante, assestando, quer dizer, apontando baterias, né? Como nós vamos dizer baterias, aqui no nosso linguajar seriam baterias de ordem de artilharia. Então as farpas elétricas, elas deviam ser atiradas em silêncio, porque as explosões elas diminuiriam até a extinção total, e a ordem invasora se desviaria no outro plano. No capítulo 8 da mesma obra, ela mostra que eles eram atacados por bolas de substância negra que começavam a cair sobre eles. Quer dizer, os outros espíritos da ordem mais densa, eles também tinham uma tecnologia até então para atacar aqueles espíritos que estavam prestando socorro. E a irmã Zenóbia, ela dirige-se àqueles espíritos que a acompanham, determinando que fossem lançadas redes luminosas que se desdobraram à frente deles, e esse material era especializado em elevar uma potência magnética. Olha que coisa interessante, porque as bolas e setas que eram atiradas contra eles detinham-se ali. Elas ficavam paralisadas por uma misteriosa força. Nada mais um advento tecnológico, laboratório do mundo invisível. Como é feito isso aí? Essa informação não ainda nos foi concedida pela espiritualidade. Pode ter até obras, porque tem muitas obras, mas até então desconhece. Mas só que não termina por aí. No livro Ação e Reação, que ele está em 1957, especificamente no capítulo 3, mostra que os espíritos eles atravessavam corredores e largos salões, e eles foram até um local que era conhecido como agulha de vigilância, ou seja, era uma torre que ela tinha uma escadaria helicoidal e estava dezenas de metros acima. Era um edifício complicado de acesso, e eles descansam num gabinete e observou que haviam telescópios diminutos. E esses telescópios, que é o que André Luiz descreve, ele mostra que eram lançadores de raios. E o que é que esses
esses lançadores de raios, né, que eles chegam com o telescópio, ele tem que descrever o que é comparado com a gente aqui, o que a gente tem, né, comparado. Eles conseguiram eliminar o nevoeiro e dar uma exata noção do ambiente constrangedor que os cercava. Então, haviam criaturas agressivas, exóticas, elas fugiam com medo ante vasto grupo de espíritos que manobravam curiosas máquinas, como fossem uns canhonetes. Estavam em conflito, ou pode dizer, estavam em guerra. É o que o mentor espiritual ele descreve como canhões de bombardeio eletrônico. Então as descargas eram cuidadosamente estudadas a fim de que não atingisse sem erro na velocidade do arremesso. Muito interessante esses canhões de bombardeio eletrônico. No livro Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, né, relata que o Hospital Maria de Nazaré ele é apresentado como uma fortaleza ameaçadora. Havia muralhas, fossos, torres de vigia, como é relatado nas obras de André Luiz. Então, mas ele relata lá que não faltava fortaleza, nem mesmo a defesa exterior de um fosso. Vários mecanismos de defesa, relatando que aquele fosso descia uma ponte, tal qual nós vemos no livro de história os castelos medievais, para que fosse vencido todo aquele empecilho e eles entrassem na colônia. E aí perguntam-se, por que aquele fosso? Porque todos esses mecanismos para se entrar numa colônia que é dirigida por Nossa Senhora. E por que nem todos entram? E aí a gente vai voltar para uma circunstância que é apresentada no próprio livro Nosso Lar, em que um sentinela ele não permite a entrada de uma mulher que pedia com frases melodiosas para entrar naquele ambiente, porque era merecedora, tinha feito bem e tudo, mas André Luiz fica estarrecido porque não tinham deixado ela entrar ainda, e os espíritos que acompanhavam André Luiz mandam ele observar com mais propriedade, com mais exatidão aquela mulher, e cada pontinho que ela tinha no corpo dela era um aborto que ela tinha provocado. Quando ela é descoberta, ela passa a agredi-los de maneira mais pesada, xingando cada um daqueles espíritos que naquele momento não poderiam prestar um socorro devido, porque as energias dela estavam incompatíveis para entrar naquele ambiente, e aí ia causar uma perturbação muito grande. No próprio livro Nosso Lar, há relatos de conflitos em que os espíritos eles entram em conflito porque os seus hábitos mundanos eles queriam aplicar na colônia e não podiam. Havia regras. Então, senhores, o homem ele possui a sua própria alma, o espírito, essa centelha divina que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. O ser principal é o homem. E aí, a civilização vai desenvolver esse senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se apoiarem reciprocamente. Os que vivem à custa de privações alheias exploram os benefícios da civilização em seu próprio proveito. Então, o senso moral é que vai predominar para que nós possamos utilizar todos os adventos tecnológicos que estão ao nosso alcance em favor do próximo, em favor dos nossos irmãos que, porventura, tenham reencarnado em regiões com maiores dificuldades que as nossas. Será necessário esse senso moral para todos, não o senso comum. Não devemos confundir senso comum com senso moral, porque o senso moral ele é o sentimento de caridade
E esse sentimento de caridade vai levar os homens a se apoiarem de forma recíproca. Aos irmãos que tiveram a paciência de estar conosco, a gente dá um abraço fraternal a cada um deles e encerramos a nossa conversa de hoje, desejando a cada um dos irmãos muita paz e que tenham uma excelente semana em seus lares e nas suas atividades que irão desenvolver. Muita paz a todos. E quem sabe, Deus permitir até uma próxima oportunidade. Agradecemos ao nosso irmão Alexínio pela sua palestra esclarecedora e que trouxe bastante conhecimentos para nós. Avisamos também que a partir do dia 7 de agosto, a nossa casa retornará com as atividades presencial. E com muita alegria, desejamos ver todos os nossos frequentadores de volta à nossa casa, pois sabemos que na vinha do Senhor, o trabalho do bem tem que ser constante e permanente. Então vai ser com muita alegria que no dia 7 estaremos novamente com as portas abertas para receber todos aqueles que, direto ou indiretamente, desejem retornar à nossa casa, a visitar a nossa casa. Que sejam encarnados e desencarnados, mas estaremos aqui à espera de todos com muita alegria. E agora vamos à prece final. Pai Celestial, Mestre Jesus, Espíritos de luz, te agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos aqui, na presença do Senhor, divulgando o Evangelho de Jesus. Que o teu amor, que a tua paz e a tua luz, que sempre nos conduz, ponha-nos sempre em pé e com a certeza de que tudo passa, tudo se transforma e tudo se conduz pelos melhores caminhos. A ti, Senhor, devemos apenas o sentimento de gratidão. Que a tua paz, que a tua luz, Senhor, ilumine a todos nós durante o dia de hoje e por toda a semana. E que se, através da tua bondade e misericórdia, nos dê sempre a confiança e a perseverança, a coragem e a fé não nos falte em nenhum momento. Um bom final de semana para todos e muita paz. Que assim seja. Olha o que foi, meu bom José, se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar, nem se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia.
que será, meu bom José, que este tão pobre filho um dia andou com estranhas ideias e fizeram chorar Maria? Me lembra às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria.